Olá, está no ar o programa Talk de Mãe, transmitido aqui do estúdio de vidro do Poa Streaming no Shopping Total. Todas as segundas-feiras, às 16h30, o nosso encontro é marcado para falar sobre maternidade, sobre paternidade, parentalidade, a escola das crianças, saúde, mercado de trabalho para as mães, empreendedorismo materno e todas as demais pautas relacionadas a esse universo tão complexo, mas tão incrível e desafiador, que é a maternidade, a parentalidade, o cuidar das crianças e dos adolescentes. Hoje nós iniciamos mais uma série aqui do Talk de Mãe. Desde o início do programa, lá em 2021, fizemos várias séries convidando especialistas, familiares para estarem conosco. A cada ano trouxemos assuntos diferentes, sempre a partir das necessidades e das sugestões de pautas da nossa rede de pais, mães, cuidadores, que aí já são mais de 2.000 pessoas conectadas. E eu sempre digo que elas mantêm, essa rede se mantém depois que o microfone desliga e que a câmera também. Então, isso é que é o mais bacana do nosso programa. E hoje iniciamos essa série que ela vai ser sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. TDAH. É um assunto que muitas famílias têm dúvidas se é o momento de procurar um profissional especializado em busca de diagnóstico ou, após o diagnóstico, como continuar a rotina da criança, do adolescente, da sua família e ajudá-la nesse processo de desenvolvimento. Para isso, hoje estão aqui comigo duas profissionais, cada uma na sua área, que eu já quando comecei a ler o material delas, já comecei a admirar. E uma delas é a doutora Maria Eduarda Tavares, pós-doutoranda do Fisiogen Lab do ICB USP e da Rede de Pesquisa TDAH Brasil. Muito obrigada, Maria Eduarda. Eu que agradeço. Quando eu comecei a ler ali todo o material dela, da pesquisa, o quanto a academia está movimentada em busca, né, dessas informações que vão ajudar tanto aqui fora, porque eu sempre falo que para mãe, para pai, familiar, cuidador, o perrengue pega no dia a dia e ele pega assim, ó, muito. E quando a criança tem algum diagnóstico, quanto mais profissionais olhando para isso e trazendo soluções, orientações, isso muda completamente a qualidade de vida da criança e da família. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. E a nossa outra convidada também faz um trabalho incrível apoiando as famílias que têm diagnóstico de TEA e também de TDAH e muitos outros diagnósticos. Quem está aqui conosco hoje também é a Fernanda Miraglia. A Fernanda é nutricionista funcional materno-infantil e tem doutorado em saúde da criança e adolescente pela URGS. Muito obrigada, Fernanda. É outro ponto crucial, né? A hora da alimentação. Se para os nossos filhos que não têm nenhum diagnóstico já é ali um grande desafio, quando se tem, né, um diagnóstico, seja de TDAH ou de TEA, enfim, tantos outros, as famílias ali precisam de um apoio, precisam de uma ajuda, e teu trabalho é incrível. Muito obrigada pelo trabalho e por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço o convite. A nossa rede do Talk de Mãe vai seguir conectada. Nós teremos, então, nas próximas semanas, sempre especialistas para tratar a questão da educação e outras áreas também que têm impactam ali, né, o dia a dia de crianças, adolescentes, as famílias com diagnóstico de TDAH. O nosso programa tem o apoio do Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. Ambientalize ambientes inesquecíveis para o seu evento. Home 7200, tudo para a sua casa. E o Talk de Mãe faz parte dessa grade de programação do Poa Streaming, que é de Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo. Se você não nos segue ainda, vai lá nas redes sociais, no YouTube, aciona lá o sininho, tem uma programação muito variada da manhã à noite, tem esporte,
tem informação, tem entretenimento e tem o Toque de Mãe, que a gente faz aqui dos assuntos da maternidade, uma editoria jornalística. Quem está conosco aqui, esse programa não acontece sem o apoio deles, que estão sempre aqui conosco, fazendo tudo acontecer. Direção-geral Fabiano Brasil, coordenação técnica Flávio Mota e Tavison Esteves, central técnica Eduardo Azevedo. Então, o Toque de Mãe de hoje a gente vai falar sobre TDAH. Mas antes de nós começarmos a nossa rodada aqui, né, de perguntas, o nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Nós estamos de volta com o programa Talk de Mãe, aqui direto dos estúdios de vidro do Poa Streaming no Shopping Total. Lembrando também que o Talk de Mãe é transmitido pelo YouTube do Poa Streaming, pelo canal 160 da Sul TV para 196 países e também pela RBTV da Serra Gaúcha. Voltando aqui com a nossa pauta de hoje, que é TDAH. Tem um dado que até perguntei para a Fernanda, né? Esse dado realmente é o que está sendo falado em 2025, mas de que a prevalência mundial de diagnóstico de TDAH em crianças e adolescentes, ela varia entre 5% a 7%. Lembrando que ainda tem muitas pessoas que têm o diagnóstico somente adultos. Eu estava lendo até esses dias, preparando para a nossa conversa hoje, e vendo que tem pessoas ali com 50 anos tendo o diagnóstico, e o quanto isso acaba sendo libertador, porque pensa uma pessoa passar a vida inteira tendo, se sentindo diferente, entendendo, olhando, né, para o mundo de uma forma diferente, tendo ali a sua complexidade, e aí se achar estranho, passar por bullying, e quando chega o diagnóstico, muitas vezes é algo que dá um alívio, porque aí sim vai olhar com atenção, vai ter pessoas especializadas naquilo para ajudá-lo. Então, eu quero passar já a palavra para a Maria Eduarda, porque a Maria Eduarda, ela traz esse olhar na sua pesquisa para o diagnóstico de TDAH para além do comportamental. Então, através de marcadores biológicos. É isso? É isso, perfeito. Então, lembrando que o TDAH, ele é um transtorno caracterizado por níveis, né, que vão levar a algum prejuízo de desatenção ou hiperatividade. Ele tem apresentações que podem ser apenas desatentas, ou apenas hiperativas, ou combinadas, certo? E vai ser algo que vai impactar em muitos âmbitos da vida. Então, tanto na escola, mas também nas relações pessoais, às vezes a gente esquece, né, essa dimensão do TDAH, que é muito importante. Então, na minha tese de doutorado, eu avaliei amostras de adultos e amostras de crianças, procurando principalmente por questões de conectividade cerebral associadas ao TDAH. Então, o que a gente chama de microestrutura da substância branca. Então, a substância branca é a parte cerebral que conecta o nosso cérebro. E como o TDAH ele tem teorias neuropsicológicas de muito tempo, dizendo que ele provavelmente se caracteriza por uma desconexão cerebral global, né? Não é exatamente que o cérebro não funcione direito ou que as estruturas, né? Mas elas não estão bem comunicadas. Tá? Então, dentro da minha tese, eu avaliei uma amostra dos Estados Unidos com mais de 7 mil exames cerebrais,
avaliando essa conectividade e associei eles com sintomas de TDAH. E encontrei algumas regiões cerebrais que realmente têm uma medida de desconectividade associadas, né? Quanto maiores os sintomas, menos conectividade. Então, foram resultados bem interessantes, né? Agora, esse está virando uma publicação, assim, eu estou bem contente, porque realmente conseguimos aí dar um passinho no entendimento um pouco mais da parte neurológica do transtorno. Porque até esse momento, para se ter um diagnóstico de TDAH, não tem nenhum exame, né? Um exame clínico, um exame de imagem que detecte isso. Basicamente, é aquela avaliação em consultório com o psicólogo, psiquiatra, com o neurologista. Isso, perfeito. Então, o que que acontece? O TDAH ele é multifatorial, né? Que a gente chama de um transtorno complexo e multifatorial. Então, ele tem uma base genética, mas ele também vai ser afetado por questões ambientais, né? E aí ele é super heterogêneo, exatamente por essa questão das apresentações. Então, tem questões mais da desatenção, questões mais motoras. Então, é difícil ter um marcador específico, né? Não é como uma diabetes, que a gente consegue lá medir, né, a hemoglobina glicada e já sabe, tem um parâmetro. Então, ele vai se apresentar de diferentes formas. Mas o que nós, biólogos, biomédicos, médicos que pesquisamos, né, as bases biológicas do transtorno, a gente tenta exatamente conseguir ter algum tipo de biomarcador, né, que nos próximos anos possa ser, talvez não como uma ferramenta diagnóstica per se, mas como algo que auxilie no diagnóstico, né, e que consiga talvez fazer um diagnóstico diferencial, né, nesse sentido. Porque eu, como mãe, a gente na escola da minha filha tem dois colegas, crianças de 5, 6 anos, já com diagnóstico. Então, e também é isso, né? É meio parecido também com o TEA, é um espectro ali tem desatenção, mas tem outros critérios que ele não se encaixaria ali. E estava lendo sobre uma questão, até falei aqui, né, que de adultos tendo diagnóstico ali com 50 anos, mas tem algo que relaciona muito à infância, né? Sim, como critério hoje diagnóstico, a princípio o TDAH tem que ter aparecido antes dos 12 anos. Esse é um dos critérios do DSM, né, do Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, tá? Porém, o meu grupo, que é um grupo que estuda muito TDAH em adultos, não só em crianças, o que nós vimos é que ele pode aparecer na vida adulta. Não assim, nunca tive nada e aí na vida adulta começa a ter TDAH, mas algo como o prejuízo aumentou a partir de uma determinada idade. Né? Por quê? Porque o TDAH ele pode ter uma apresentação um pouco flutuante, né? Que a gente chama de um washing in out. Então, dos sintomas aparecerem, mas eles podem melhorar, mas eles podem, né, voltar. Vai depender um pouco da demanda, vai depender de outras questões, né, da vida que a pessoa está passando. Então, isso também aumenta a complexidade de como é feita essa avaliação e esse diagnóstico. Porque ele tem alguns critérios, por exemplo, né, até a relação que a pessoa tem com o tempo, com a organização de tarefas, com a organização do tempo. Então, para muitas pessoas isso pode ser algo que desde criança ela já tem essa dificuldade, e aí ao longo da adolescência se potencializa, na vida adulta, então entra no mercado de trabalho, entra todos esses movimentos, né? E então eu tenho percebido assim muitas pessoas adultas olhando para o seu passado e entendendo, nossa, eu preciso de ajuda porque a questão da organização do tempo e organização do seu trabalho ali foi o que deu, assim, foi o gancho para ela voltar, né, na sua história e pensar, mas aquilo lá já era o TDAH que estava lá. E eu acho que tem uma questão também, assim, quando a gente fala de adultos, né? Para mim, assim, a minha visão como nutricionista e todos os estudos que tem, uma alimentação mais inflamatória, um estilo de vida também mais inadequado, com excesso, falando em adulto, né? Excesso de bebida alcoólica, excesso de tela, pouco sono, tudo isso acaba exacerbando esses sintomas de TDAH. Porque dentro do transtorno, né, déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem um tripé de tratamento, né, que seria uma noite de sono reparadora,
que isso a gente vê cada vez menos nas nossas crianças. As crianças estão dormindo mais tarde, estão com uso mais de tela antes de dormir, não fazem higiene do sono. O segundo pilar é um gasto energético, então colocar toda essa energia que se tem para fora, brincar na rua, coisa que antigamente até se fazia muito mais do que hoje, né? E o terceiro ponto é a alimentação. A gente tem alguns alimentos aí que para um cérebro, eu gosto de falar para as famílias, né? Então imagina aquela fogueira de São João, daqui um pouco determinados alimentos é como a gente colocar uma querosene ali naquele cérebro que ele vai ficar cada vez mais agitado. Então, especialmente o açúcar, o excesso do glúten, o excesso do leite e derivados. Então, o estilo de vida é algo muito importante também dentro do TDAH, né? Que pode potencializar os sintomas ou dar uma melhorada nessa questão da sintomatologia, né? E tu trouxe para a parte da alimentação. Uhum. Quando a criança ou adolescente já tem o diagnóstico de TDAH, o momento das alimentações acaba sendo muito desafiador. E aí tem a questão da textura que pode incomodar a criança. Tem crianças que... essa era a minha dúvida. Tem crianças que, mesmo antes do diagnóstico, né, mas já tem ali TDAH, e que elas têm uma seletividade alimentar muito importante, e que algumas vezes até se confunde com a do autismo. Isso. E os diagnósticos até às vezes podem também ficar um pouco confusos nesse momento, né? Até porque os genes são muito parecidos, os genes, né, envolvidos no TDAH, no TEA, no TOD, são todos da mesma família, então as coisas, eu tenho pacientes que têm mais de um diagnóstico. Mas o que acontece com a criança com TDAH? Pode ser duas questões, ou questões sensoriais mesmo, assim, que a percepção dela é diferente, é assim, eu canso, estava ainda atendendo com uma família agora antes de vir para cá, e a mãe disse, caiu uma pena no fundo da sala, ele já se desconecta, né? Então eles têm uma audição diferente, um visual diferente, é muito para fora, tudo acontecendo ali, aquela criança com pouca concentração, pouco foco. Então tem essa questão sensorial, mas tem uma questão também de rigidez. São crianças mais rígidas, essa rigidez pode vir também para o comportamento alimentar, né? Tem que comer sempre a mesma coisa, sempre a mesma textura. E a gente, como mãe e como pai, porque eu me coloco nisso também, a gente às vezes acaba, já nem come mais, eu não vou mais oferecer, porque não come mais mesmo, e a gente acaba errando nisso, né? Uhum. E aí vai limitando cada vez mais essa questão, né, da diversidade alimentar, que é muito importante para a microbiota, que também é nesse intestino que a gente forma neurotransmissor, então é tudo muito interligado. Então, às vezes a gente acha assim, às vezes as famílias me buscam muito por suplementação, né? Eu digo, a suplementação é a cerejinha do bolo, né? Se a gente não tiver uma base alimentar boa, pode vir o melhor suplemento ou o melhor medicamento que não vai ter aquela atuação, como se quando a gente consegue também melhorar a alimentação, né? E tem casos de crianças que o problema não é a comida em si, não é a textura, se alimentam de tudo, frutas, verduras, legumes, né? Qualquer tipo de alimentação, mas é o foco no momento de comer. Sim. E a gente tem, quando eu falei sobre essa pauta, ela surgiu porque algumas famílias me relataram assim, de 1 a 2 horas para cada refeição, para concluir aquela refeição. E isso vai tendo impacto, por exemplo, a hora do almoço. Tem horário para ir para a escola. Sim. E a alimentação, o almoço, precisa ser, em média, 1h30 antes da saída de casa. Porque qualquer coisa tira o foco. A criança que come, só consegue comer em pé, que tem o diagnóstico. E aí, então, vieram algumas perguntas para ti, por exemplo, né? Nesses casos em que a criança, o problema não é com o alimento em si, mas com toda a distração que ela tem e das próprias características, né, do TDAH. Então, nesse momento da alimentação, o que poderia ajudar? Isso é algo bem comum mesmo, assim, da criança vai dar uma garfada, vai dar uma brincada, volta e come, sai brincando, isso é algo comum, e que muitas vezes eu falo para as famílias, se é o jeito dele comer assim, ok, mas a gente tem que limitar, e também pensar o que antecede essa refeição do almoço, o que eu vejo na minha prática, né, e assim... E eu atendo 90% das crianças que eu atendo e adolescentes ou são autistas ou TDAH ou as duas coisas juntas, né? Então, assim, às vezes no café da manhã é aquele leitinho com Nescau, com um pãozinho, que aumenta muito o índice glicêmico, vira açúcar muito rapidamente no corpo.
E isso piora muito a questão do foco e da atenção. Então, às vezes, não é só olhar a questão comportamental da hora do almoço, de querer brincar, de querer sair, mas sim como é que está a alimentação que antecede isso. Né? Porque às vezes a gente já está dando um combustível errado, aí chega na hora do almoço, a criança também muitas vezes já se agita, porque tem escola, porque na escola também tem que ficar sentada, né? Eu digo assim, os problemas começam a aparecer quando entra no ensino fundamental. Até a educação infantil é uma maravilha, porque pode brincar, pode deitar, pode fazer o que quiser, mas quando tem que ficar ali sentada, prestando atenção na prof, que começam a surgir as questões. E muitos diagnósticos acabam acontecendo nessa fase, né? Até por uma questão da escola. Então, assim, eu acho que é olhar para a questão comportamental e aí determinar, olha, esse tempo, então assim, tu não vai comer, filho, ok, agora vai comer no lanche na escola, mas também pensar no que está sendo ofertado antes, porque às vezes acaba sendo um tiro no pé por conta disso. A gente tem uma carga glicêmica muito alta e aí aumenta muito a desatenção no resto do dia. É muito raro a gente ver hoje uma criança começar o dia com proteína, e seria um dos alimentos, assim, ó, imprescindíveis para manter um bom foco, uma boa atenção, uma menor hiperatividade ao longo do resto do dia dela, né? Porque geralmente se começa com alguma fruta, já com uma fruta ou com leitinho com achocolatado, muita coisa do açúcar, né? As nossas crianças estão consumindo muito açúcar atualmente. E não é o açúcar que a gente coloca, é o açúcar que está envolvido naqueles alimentos que a gente nem se dá conta, né? Então, o ideal nesse caso não é a fruta ser a primeira coisa, mas ser algo mais proteico. Um ovinho. Um ovinho, ou até pode ter a fruta, mas que tenha proteína junto. Um ovo mexido, né? Uma panqueca daqui um pouco com 2 ovos, né? Alguns suplementos que a gente consegue colocar proteína ali de forma mais invisível, né? Um pãozinho com uma pastinha de frango, sabe? Ao invés de uma geleia. Eu acho que esse tipo de coisa são pequenas coisas, mas que ao longo do dia melhora demais essa questão da criança. E tu falas bastante da Q10, né? Da coenzima Q10. Da coenzima Q10. Uhum. Acho que é interessante até né, comentar, porque a gente ouve falar muito dela naquele período lá em que as mães, as mulheres, estão entrando na menopausa e aí fazem esse uso. Isso, Na verdade, né, dentro do TDAH, como esse cérebro não para, ele está sempre em atividade, tem um gasto muito, né, dentro da mitocôndria, dentro da célula muito grande. Então, a coenzima Q10, ela ajuda a fazer isso, assim, a trazer um pouco mais de energia celular para os neurônios, para o cérebro. E junto com outros suplementos, assim, a suplementação ajuda muito. A gente tem o N-acetilcisteína, que ajuda também, né? O próprio ômega 3, eu sempre falo assim, se a gente tiver que investir em um único suplemento, a gente tem que investir no ômega 3, que ele é meio que um guarda-chuvão, ele ajuda em várias coisas. Mas é que nem eu digo, assim, a suplementação, ela é maravilhosa, mas ela vai funcionar muito mais quando a gente faz pequenas modificações alimentares. E gurias, a gente, né, como tu disseste, a Maridada disse, então, esse trabalho, né, de pesquisa, ele tá acontecendo, e a gente não tem esse diagnóstico ainda, seja por exame clínico ou por imagem, mas existem alguns exames clínicos, principalmente de exames de análises clínicas, que podem ser testados, que é de rotina, né, normalmente, e que ali já dá algum indício, contribui quando já há uma suspeita. Isso, por exemplo, de B12, ver como é que estão os níveis de B12, isso pode ajudar ali o profissional? Não, para o diagnóstico de TDAH, mas assim, a deficiência de B12, a deficiência de ferritina, tudo isso é um fator contribuinte para as questões de piora do comportamento. Né? A gente está falando aqui muito de foco, desatenção, mas assim, tem muita impulsividade no TDAH. Né? Às vezes até uma criança assim que tem uma dificuldade de foco, mas a grande questão dela na escola são os relacionamentos, né? Ela se perde nos relacionamentos. Então esses exames ajudam a nos dizer que nutrientes estão faltando e que vão ajudar, mas eles não servem para efeito diagnóstico, assim, né? E sim para a gente avaliar o que nutrientes estão faltando, melhorar essa questão para melhorar o comportamento. E a gente fala quando fala sobre alimentação, tem várias dúvidas, né, sobre essa questão da alimentação, mas eu acho que essas dicas, né, por exemplo, o café da manhã, eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, porque se faz exatamente o contrário, né, dá lá a fruta, logo em seguida já dá o iogurte, aquele industrializado, né, com a quantidade grande de açúcar, e por aí vai. Aí, obviamente, quando chega o espaço de tempo até a hora do almoço, ele é curto, não é tão grande. Não dá tempo de processar tudo isso e a criança ainda fica agitada.
Isso. E a gente ainda tem aquelas crianças que estudam de manhã, que às vezes só tomam um leite com Nescau e já saem correndo para a escola, né? Aí, que nem o brinco, chega às 9 da manhã, já está em Nárnia, né? Não consegue mais nem focar por conta dessa questão realmente do índice glicêmico. Então, é isso que eu digo. Às vezes as mães, assim, têm uma dificuldade, acham que vão buscar um nutricionista e que vai ser aquela mudança, mas na verdade não, são pequenas coisas que se a gente consegue colocar em prática, ao longo prazo vai ajudar demais, assim, né? E até porque o TDAH é um jeitinho diferente para o resto da vida. Então, a criança também tem que ter um aprendizado de escolhas alimentares, de escolha de estilo de vida, porque não é algo que a gente vai tratar e vai curar, né? Então. Tu sabe que eu estava lendo e várias coisas que eu não sabia sobre isso, né? Mas essa TDAH e alexitimia, vocês já viram sobre isso? Que estudos mostram que entre 34% e 67% das pessoas com TDAH têm sintomas de alexitimia. Aí eu fui, né, era o médico falando, fui lá para entender o que era essa alexitimia. E é algo que é aquela sensação que a criança ou o adolescente tem, o adulto que tem o diagnóstico, né, de estar irritado, angustiado, sobrecarregado, mas não sabia se era tudo aquilo, era raiva, era tristeza, era cansaço, tudo junto. Sim. Então, essa confusão, né, que acaba dando para a pessoa. A gente até fala que um dos grandes componentes do TDAH é uma desregulação emocional, né? Então, essa dificuldade de controlar impulsos, muitas vezes ela também acaba afetando meus relacionamentos interpessoais, ou as minhas próprias emoções, ou como, né, eu me relaciono com elas, como é que eu externalizo elas, né? Então, o TDAH, ele é externalizante, mas ele também tem questões externalizantes. É muito comórbido com vários outros transtornos, né? Como a Fernanda trouxe. Então, existe uma alto nível, principalmente na infância, altos níveis com TEA, né? E com transtorno positivo desafiante, o TOD. E também na vida adulta a gente vê com outras questões, com depressão, com bipolar, né? Porque o que a genômica, né? O estudo da genômica dos transtornos psiquiátricos nos trouxe até hoje, é que é muito compartilhado. Né? A gente tem uma correlação genômica muito grande entre os transtornos. Então, eles têm uma base genética comum, de fato. Só que daí eles vão se expressar de formas diferentes, né? Então, cada pessoa vai ter aquela expressão de alguma forma e vai ter que aí criar suas ferramentas, né, com os profissionais da saúde, né, e de preferência com a maior gama deles possíveis, né, que a gente consiga ver a partir do neuropsico, mas também da alimentação, enfim, de tudo isso, qual é a melhor forma de lidar com isso. Né? E aí eu acho que um ponto também que eu sempre penso muito assim, uma criança com autismo dentro de uma escola, ela tem todo um programa, ela tem tem todo um PEI, que é um programa, né? E a criança com TDAH dentro de uma escola, muitas vezes ela fica no limbo, porque ela não tem, ela tem dificuldades ali em sala de aula, né? Mas ela não tem uma sala que ela possa, às vezes ela não tem um leitor, uma pessoa, porque às vezes ela não tem uma prova modificada. Então eu acho que isso é um ponto muito importante também da gente como sociedade pensar. Porque eu vejo assim, fala em autismo, as portas das escolas se abrem, é tudo feito. A criança com TDAH, às vezes ela é tão grave quanto uma criança autista, e fica ali, tem TDAH, nada é modificado, ela está sendo prejuízo, ela está sendo rotulada. Porque uma coisa que me preocupa muito dentro do TDAH é a criança internalizar que ela é estranha, que ela é diferente para a vida adulta. Né? Parece que ela não está sendo aceita nem em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum. Muitas vezes é assim que a criança se sente, né? Então, a gente, enquanto sociedade, não está olhando para essa questão dentro da escola. Isso é uma coisa que eu vejo com os meus pacientes de uma forma muito grande, assim, sabe? Se a gente falaste em escola, se a gente fizer um recorte, por exemplo, numa coisa bem comum do dia a dia, né, das crianças na escola, fazer uma leitura. A criança com TDAH, provavelmente, ela vai ler mais de uma vez aquele parágrafo, ler mais de uma vez aquele texto, e isso vai demandar um tempo maior para a conclusão daquela tarefa. Lembrando que a administração e gerenciamento do tempo é um outro desafio para quem tem TDAH. Então, vira uma bola de neve numa atividade que ela é frequente na sala de aula
E aí vem a questão dos rótulos. Sim. E é preocupante também quando essa criança ainda não tem um diagnóstico que muitas vezes a escola não identificou aquilo, a família também não, e vai passando o tempo, né? E isso é muito preocupante. E vai tendo prejuízos, né? Prejuízos tanto acadêmicos, né, de aprendizado, mas especialmente, eu até acho que os acadêmicos a gente corre atrás em algum momento, mas os emocionais é sempre algo que eu paro para refletir, assim, né, que isso tem um custo maior depois na vida adulta, né. E a gente aí nos encontramos adultos, né, que provavelmente, alguns com sorte conseguem ainda ter um diagnóstico, outros não. Tem gente que diz, né, gurias, que eu prefiro nem saber. Tem adultos que me falam assim, eu acho que eu tenho TDAH, mas eu prefiro nem saber, deixa assim. É muito comum tu ouvir assim, eu vivi com isso até agora. Sim. Mas vocês que são especialistas no assunto, um diagnóstico, ele tem a capacidade de melhorar a qualidade de vida. Com certeza. Eu acho que o importante é a gente conseguir desmembrar o diagnóstico do estigma. Né? O diagnóstico ele não precisa ser um estigma, uma cruz que tu carrega, né? Eu acho que as pessoas às vezes olham um pouco do diagnóstico a partir... Não precisa sair anunciando, né? Não precisa assim, e agora tudo mudou e tudo vai girar em torno disso, não necessariamente. Eu acho que, inclusive, o diagnóstico é interessante porque o conhecimento é interessante, né? Tu entender aquele transtorno, entender como é que ele se manifesta, é a única forma de criar ferramentas para conseguir viver melhor com ele, né? E aí, não precisa ser uma busca pela perfeição, mas entender que talvez pequenos lapsos, pequenas coisas que aconteçam no dia a dia estão relacionadas a isso e tudo certo. E tem uma questão, né, neurológica ali, né, que não é só algo que... a pessoa é preguiçosa. Tem muitos estigmas, assim. A pessoa é preguiçosa, a pessoa... né? Procrastina. A pessoa não consegue se relacionar com os outros. Difícil relacionamento. Não presta atenção. Isso é um clássico que a gente vê na vida escolar, dos professores falarem, não, mas tu precisa prestar mais atenção. Só que prestar mais atenção não é uma opção, né? Não é simples, assim como parece ser. Então, por isso é importante. E tu sabe que eu tenho um caso da nossa rede que a gente acompanha, de um menino que foi até a primeira série e com sinais muito evidentes, mas a família começou a busca, né, por um diagnóstico, profissionais para atendê-lo, mas na escola não era percebido. Interessante. Não era percebido. Até o momento de aprender mesmo a ler, escrever ali. É um clássico. Né? Que daí tinha que ter atenção, foco, né? Atenção ali, sim. Mas tinha passado já 3 anos numa escola com professores diferentes e não era identificado. Não era identificado. E aí eu vou perguntar para vocês outra coisa também. O TDAH, assim como o TEA, tem diferenças em meninos e meninas? Em termos de diagnóstico, de número de... Não, eu digo de... Forma de apresentação? Forma de apresentação. Assim, isso eu acho que até a Maria Eduarda pode falar melhor, mas assim, pelo que eu vejo, né, na minha prática, pelo que eu estudo, é muito mais do tipo de TDAH e não, diferentemente do autismo nos meninos e nas meninas, que o comportamento é um pouco diferente, o componente é um pouco diferente, né? Que as meninas conseguem maquiar um pouco mais no autismo, né, na TAE, conseguem maquiar mais, e aí então o diagnóstico também ele é um pouco mais difícil. O que nós temos na infância é uma maior prevalência em meninos, né, principalmente meninos mais hiperativos, mas aí tem algumas questões de viés se esses meninos não estão sendo mais diagnosticados porque eles são hiperativos e as meninas desatentas, né? Porque as mulheres elas costumam ter mais o componente de desatenção do que o de hiperatividade, não que não possa, tá? Não é uma regra. Entretanto, isso costuma ser levado, né, porque ela não causa um distúrbio. Sim. Né? Então, o menino hiperativo tá lá na aula incomodando, não aparece correndo, não fica sentado. Isso chama muita atenção. Uhum. E talvez quando uma desatenção ela não é muito grave, ela passa muito desapercebida na vida escolar, porque se eu estudei para tirar 10, mas eu tirei 8, isso não é um problema. Com certeza. Né? Agora, se
eu estudei para tirar 10, eu tirei 4,5, aí vai ser notado, etc. Então, tem essa dificuldade. Agora, na vida adulta, as prevalências, elas se igualam. A gente tem mais ou menos a mesma componente de homens e mulheres nas amostras, assim, populacionais. Pesquisa. Como nós estamos, digo, em nível Brasil, né? Porque eu sei que tu pesquisa, né, em várias universidades fora do país. Como é que está esse olhar assim em outros lugares? O que está mais à frente ou, né? Como nós estamos assim nesse cenário de pesquisa sobre o assunto? Então, aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nós temos há 25 anos, né, o programa de atenção e hiperatividade, que é um ambulatório do hospital que tem um braço de crianças liderado pelo professor Rode e um braço de adultos liderado pelo professor Eugênio Grevet, e estudamos isso há muito tempo. Né? E agora nós fazemos parte desse conglomerado, dessa grande rede, que é a Rede TDAH Brasil. Então, inclusive, deixo aqui o convite para quem quiser nos acompanhar no Instagram, né? O @Rede TDAH Brasil. E nós estamos estudando e construindo a maior amostra de TDAH em adultos da América Latina. Nossa, e nós fazemos também parte de um consórcio internacional, que é o Consórcio Latino-Americano de Genômica Psiquiátrica. O que nós queremos é juntar essa amostra com outras amostras de outros países latino-americanos, porque o que é muito importante? A gente entender o TDAH no contexto da nossa população, né? Que é uma população miscigenada, porque os grandes estudos da Europa estudaram isso em populações europeias. Os grandes estudos dos Estados Unidos, né, que são os 2 lugares que mais estudam, assim, também em populações, né, de componente europeu muito grande. E quando a gente vai para populações que nem a nossas, que tem um genoma diferente, como é que as coisas, né? Então, a gente está tentando entender a partir disso também. Muito bacana. Hospital de Clínicas é referência em vários assuntos, né? E nesse também. Gurias, quero agradecer muito a participação de vocês. A gente fez aqui um recorte nesse assunto que é o TDAH, nossa série que nós estamos fazendo aqui no Talk de Mãe. Hoje, tendo esse olhar para a pesquisa e também para a alimentação. Nós continuaremos ao longo das próximas segundas-feiras trazendo mais especialistas, trazendo famílias também, para fazer esse bate-papo e levar sempre a informação correta. A gente precisa sempre que as famílias tenham essas informações. Como a Maria Eduarda falou muito bem, é com essa informação que a pessoa vai poder buscar ferramentas para melhorar sua qualidade de vida, e isso não significa que ela vai precisar sair dizendo por aí para todo mundo que eu tenho algum diagnóstico, tenho TDAH, seja o que for. Tá? Então, nosso bate-papo de hoje continua ali disponível nas redes sociais e no YouTube do Poe Streaming. O Talk de Mãe volta na próxima segunda-feira. Muito obrigada pela presença de vocês. Com mais um assunto sobre essa série, que tenho certeza que vai ajudar muitas famílias que estão aí fora no dia a dia com muitos desafios. Uma ótima semana para vocês e até segunda. Tchau, tchau.